Olá, meu nome é Vanessa e eu vou falar sobre o artigo Minimizando o custo global de infraestrutura de comunicação e alocação de PMUs em WAMS, uma abordagem via graphs. Devido à crescente demanda do consumo de energia elétrica, é muito importante que haja ampliação da geração de energia através de energias renováveis, como energia solar, energia eólica. Porém, o problema é que a operação de redes elétricas que integram a geração de energia distribuída e renovável, elas requerem que os sistemas de gerenciamento de energia sejam competentes. A solução é a WAMS. A WAMS é constituída de PMUs, PDCs, GPS, canal de comunicação e os aplicativos no centro de controle. Uma forma simples de explicar como a WAMS funciona é assim: os dados são sincronizados e medidos pelas PMUs, e depois esses dados vão ser enviados para os PDCs, que organizam com base no registro de tempo do GPS. E depois esses dados eles vão ser transmitidos para o centro de controle do sistema elétrico de potência, garantindo então a estimação de estado, que é uma ferramenta muito importante para a validação do monitoramento. É importante falar que diferentes sistemas de comunicação com alta taxa de velocidade vêm sendo desenvolvidos, como PLC, rádio, microondas, fibra ótica. Inclusive, a infraestrutura de comunicação abordada neste artigo é a OPGW, porque ela é livre de influência eletromagnética e tem alta taxa de transferência de dados. Análise de observabilidade topológica no CEP. Analisar a condição de observabilidade é determinar se é possível executar a estimação de estado, respeitando os tipos e locais de configuração da rede. Isso significa que eu só consigo executar a estimação de estado quando seus valores de tensão, corrente e fase em todas as barras do sistema. Lembrando que, geralmente, os conceitos de teoria de grafos são bastante utilizados para análise de observabilidade topológica. Então, na figura 3, eu tenho um grafo onde foram alocadas as PMUs nos vértices pintados de preto, que são os vértices 2, 7, 10 e 13. E com apenas essas 4 PMUs alocadas, eu posso assegurar que o sistema é completamente observável. Conjunto dominante. Conjunto dominante é o conjunto de vértices em um grafo, sendo que ou o vértice do grafo pertence a esse conjunto ou é adjacente a algum vértice desse conjunto. Conjunto dominante conexo é quando o subgrafo induzido do conjunto dominante é conexo. E conjunto dominante mínimo é quando eu tenho um conjunto dominante com o menor número possível de vértices. Conjunto dominante conexo mínimo é quando o subgrafo induzido do conjunto dominante mínimo é conexo. Centralidade de intermediação ou between centrality é definida como a proporção entre o número de menores caminhos que um vértice pertence e número total de menores caminhos entre todas as combinações de pares de vértices. Eu tenho um grafo com o resultado da rede I3E 14 barras. Lembrando que o problema proposto envolve a otimização da quantidade de PMUs e de fibra OPGW. Foi feita uma comparação com o artigo do Cruz, que adotou o custo de $40.000 por PMU e $10.000 por quilômetro de OPGW. Se você for comparar, para cada 4 quilômetros de OPGW, eu tenho um custo de uma PMU. Então, vale a pena otimizar o custo da infraestrutura de comunicação, reduzindo, então, o custo total do sistema. Algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra, ele determina o menor caminho entre pares de vértices. Se eu quiser saber o menor caminho entre os vértices 1 e 5, nesse grafo ponderado, basta eu aplicar o algoritmo e eu vou saber que o menor caminho é entre os vértices 1 e 3,
3 e 4, 4 e 5, com uma distância igual a 6. Algoritmo de Kruskal é um algoritmo gerador de árvore mínima, ou seja, é um algoritmo que gera uma árvore com pesos mínimos. Pesos mínimos quer dizer que as distâncias entre os vértices vão ser mínimas. Formulação do problema. A equação 1, ela fala sobre o custo da alocação de PMUs e da infraestrutura de comunicação. A equação 2, ela garante a observabilidade do sistema. A 3, ela garante que o grafo é uma árvore com n menos uma arestas. E a equação 4, ela garante que o meu grafo não é cíclico. Esse grafo não pode ser cíclico porque ele é uma árvore. Metodologia. Primeiramente, vão ser selecionados os vértices onde vão ser alocadas as PMUs. Então, vai ser calculado o grau de cada vértice, a bitrines de cada vértice, a métrica proposta ponderada, que é o somatório dos pesos de cada vértice, dividido pelo grau de cada vértice, e em seguida vai ser calculada a média da ponderada. Depois vão ser selecionados os vértices adjacentes aos nós terminais. E então, se a ponderada é menor que 0,58 vezes a média e o valor de centralidade é diferente de zero, eu vou selecionar os vértices que satisfazem essa condição. Após eu selecionar os vértices que satisfazem essa condição, eu vou selecionar os vértices com maior valor de bitrines. Lembrando que esses vértices eles vão ser selecionados até o sistema ser completamente observável, com a menor quantidade de PMUs possível. A partir do momento que o sistema é completamente observável, vai ser aplicado o algoritmo de Dijkstra, que vai gerar um subgrafo com a menor distância possível entre os vértices. Depois, esse subgrafo ele vai ser aplicado, depois vai ser aplicado o algoritmo de Kruskal sobre esse subgrafo. Então, eu vou ter uma árvore mínima. A partir do momento que eu sei quanto eu vou gastar com PMUs e OPGW, então eu tenho um custo total. Aqui é um grafo com o resultado da rede I3E30. Os vértices 3 e 7 foram selecionados pela métrica proposta ponderada. Os vértices 9, 12 e 25 foram selecionados de acordo com aqueles vértices, são os vértices adjacentes aos nossos terminais. Os vértices com maior valor de bitrine são os vértices 6, 10, 15, 20 e 27. E depois o resultado. O resultado para a rede I3E14, I3E30, I3E118, I3E300. E a tabela com a redução do custo total em porcentagem. Para a rede I3E14 não teve redução. Para a rede I3E30 teve uma redução de 3,58%. Para a rede I3E118 teve uma redução de 2,34%. E para a rede I3E300 teve uma redução de 0,85%. Este algoritmo provou ser adaptável e bastante eficaz para todos os CEPs testados. Pode-se afirmar que a otimização do custo total nas redes I3E14, I3E30, I3E118 e I3E300 obteve resultados satisfatórios.